E aí, galera, tudo bem? A nossa aula hoje é sobre propriedades dos compostos orgânicos. Como que se comportam os pontos de fusão, ou ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade nos grupos funcionais. Nós vamos ver isso na aula de hoje. E eu vou resolver uma questão do Enem também. Bom, a nossa aula hoje talvez seja um pouquinho mais longa. Então vou me apresentar logo. Professor Rodrigo, professor de Química. Quais são as propriedades que nós vamos discutir hoje? Basicamente, nós vamos falar sobre ponto de ebulição, ponto de fusão, pressão de vapor, que está atrelada a essas duas grandezas, e a solubilidade. Para que tu entenda essas propriedades, a variação dessas propriedades nos grupos funcionais, nas funções orgânicas, é muito importante que você tenha em mente a geometria de uma molécula e a polaridade dessa molécula. Entendendo esses dois assuntos, nós conseguimos entender quais são as interações moleculares que estão atuando nesses grupos funcionais. Interações moleculares são aquelas forças de coesão entre as moléculas, o que mantém uma molécula unida ou presa à outra. Que nós aprendemos lá no primeiro ano, que são um total de 3, basicamente. Ligações de hidrogênio, dipolo permanente, ou pode ser que tu também conheça por dipolo-dipolo, dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Entendendo as interações moleculares e entendendo também o comportamento, a influência da massa nos grupos moleculares ou nas moléculas em geral, nós conseguimos prever ou comparar esses pontos de fusão, ponto de ebulição e solubilidade nos compostos. Então é muito importante que você tenha em mente ou que saiba interações moleculares. E a massa eu vou te explicar na aula de hoje. Tranquilo? Então olha lá. Primeiramente, o que é pressão de vapor então? Pressão de vapor é caracterizada como sendo a pressão que um vapor de um líquido exerce sobre o seu líquido. O que é interessante, o que eu quero destacar na aula de hoje é que, conforme for maior a pressão de vapor de um líquido, mais rápido este líquido evapora. Então posso dizer que a pressão de vapor é a taxa de evaporação desse líquido. Uma comparação bem rápida. Se nós pegarmos álcool e água, deixar um copo com água, um copo com álcool, as mesmas quantidades, e aqui agora, na minha mão, água e álcool, qual que evapora mais rápido? O álcool. Porque o álcool tem uma pressão de vapor maior. Muito bem. A água tem uma pressão de vapor menor, comparando esses dois líquidos. Então, olha só, vamos pensar o seguinte, qual desses dois líquidos, então, evapora mais rápido? O álcool. Logo, vamos pensar na água agora, ela evapora mais lentamente, em comparação ao álcool, beleza? Então significa que para ela evaporar mais rápido, tens que fazer o quê? Fornecer energia. O que eu quero destacar aqui é que, conforme for menor a pressão de vapor de um líquido, maior é a sua temperatura de ebulição. E, consequentemente, óbvio, o ponto de ebulição. Vamos comparar novamente o álcool e a água. A água tem uma pressão de vapor menor que o álcool e tem uma temperatura de ebulição maior. O álcool tem uma pressão de vapor maior, ele evapora mais rápido. Logo, a sua temperatura de ebulição é mais baixa. Não precisa de tanta energia para que esse líquido, no caso o álcool, vá para a fase de vapor. Ele já vai mais rápido que a água. Tranquilo? Estamos comparando esses dois. Logo, se temos um líquido que a pressão de vapor é maior, consequentemente, menor é a sua temperatura de ebulição. Beleza? Ok. Então vamos lá. Como que a interação molecular se comporta nos grupos funcionais? Nós acabamos de ver que nós temos 3 tipos de interações moleculares. Uma que nós chamamos de ligação de hidrogênio, a outra que eu vou chamar, que nós aprendemos como sendo dipolo permanente ou dipolo-dipolo, e a última que nós chamamos de ser um dipolo induzido ou um dipolo instantâneo, certo? Destas 3, a mais forte é a ligação de hidrogênio. Então nós temos aqui, que conforme aumenta aqui a minha seta, aumenta a força de atração entre estas moléculas por conta da interação. E nós temos que dipolo induzido seria a interação mais fraca. Beleza. Vamos fazer uma comparação.
Eu tenho uma molécula de água, vou usar a água como composto inorgânico para comparar e nós todos sabemos, né? Uma molécula de água e uma molécula de água aqui. Elas interagem, uma e a outra, elas se atraem por ligações de hidrogênio, que é uma interação muito forte. Vamos imaginar então, supomos aqui para a molécula de água, que ela está realizando aqui uma única ligação de hidrogênio nesse meu exemplo. Ou seja, para que essa água vá à fase de vapor ou que ela entre em ebulição, essa interação tem que ser rompida. Para que isso seja rompida, ela tem que começar a vibrar e nós fornecemos energia. Vamos fazer uma analogia aqui. As ligações de hidrogênio é como se fosse um fio de nylon. As de polo induzido é como se fosse um fio de uma linha de costura. Qual das duas é mais forte? Fio de nylon, por isso que eu estou comparando com a ligação de hidrogênio. E a linha de costura é a mais fraca, ok? Qual destas é mais fácil para que você arrebente? A linha de costura, porque envolve menos energia. Logo, a linha de nylon, que é uma força maior, você tem que aumentar essa energia para que arrebente esta linha. Agora pensa que essa energia, antes nós estávamos fazendo tração, agora vamos pensar em energia térmica. Se a ligação de hidrogênio é uma interação mais forte, você vai ter que gastar mais ou menos energia para romper essa interação? Muito mais. Logo, quanto for maior a força, maior vai ser a sua temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição. Conforme a intensidade da força aumenta, eu posso afirmar que também vai aumentar a sua temperatura, ou seu ponto, vamos botar aqui, ó, de ebulição. São diretamente proporcionais. Logo, se tu tens uma interação baixa e fraca, é mais fácil de arrebentar, menos energia envolvida. Então a gente já viu como é que a interação molecular vai estar influenciando na temperatura de ebulição. Como que a massa vai estar influenciando? Muito parecido. Lembra que no início eu te falei aqui que para arrebentar esta interação aqui, uma molécula de água tinha que vibrar? Conforme vai vibrando, ela vai ficando mais rápida e arrebenta essa interação. Agora vamos tentar correlacionar energia com a massa. Vamos pegar um carro e um ônibus. Obviamente, um ônibus tem maior massa, não se tem o que discutir aqui. Logo, se um ônibus tem maior massa em relação ao carro, qual dos dois é mais fácil para que você empurre? Vamos fazer pegar no tranco. É mais fácil você empurrar um carro ou um ônibus? É empurrar um carro porque tem o quê? Menor massa. Quanto menor for a massa, menos energia você faz. Quanto maior for a massa, mais energia você tem que gastar para deslocar aquele veículo que eu usei como exemplo aqui na minha analogia. Agora, troca energia de força que nós estamos fazendo por térmica. Se um composto é muito grande, pesado, para que ele comece a vibrar, vamos ter que fornecer muita energia. Logo, se tem que fornecer muita energia, o que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Vai ser maior. Então, conforme aumenta a massa, maior é o ponto de ebulição desse composto. E conforme diminui a massa, menor é o ponto de ebulição desse composto. Conseguiram entender? Agora o que a gente tem que fazer é entender ou observar a massa dos compostos e as interações. Numa questão do Enem ou de algum vestibular, muito provável que o que vai ser feito é pegar compostos com massas muito próximas e variar a interação molecular e te perguntar qual que tem a temperatura maior ou menor de ebulição. Ou poderiam pegar uma série de compostos que todos eles, por exemplo, interagem por ligações de hidrogênio, mas está variando a massa. A interação é a mesma para todos, agora você vai ter que analisar a massa. Por exemplo, olha só esse meu exemplo aqui. Nós temos nessa tabela, aqui nós temos um hidrocarboneto e aqui nós temos um álcool. Ok? Ali nós teríamos o propano e embaixo nós temos o etanol. A massa desses dois compostos é muito próxima, praticamente a mesma. Agora, observa aqui a temperatura ou o ponto de ebulição. É uma grande diferença, é significativo. O que nós estamos olhando ali? A massa é praticamente a mesma. Agora, os hidrocarbonetos são compostos apolares. E compostos apolares interagem através de dipolo induzido. Enquanto que o álcool, ele tem uma região polarizada, que é desta hidroxila,
a qual interagem por ligações de hidrogênio. Então nós temos um composto que no caso é o álcool, que tem uma elevada força, e nós temos o hidrocarboneto, que tem uma baixa força de coesão entre as moléculas. E isso se reflete ali. O que eu comentei agora há pouco? Conforme é maior esta força de interação, olha aqui, ó, conforme é maior esta força de interação, mais energia tem que ser gasta para arrebentar essas interações. Maior a temperatura de ebulição. Acabamos de analisar. É como se aqui nós tivéssemos aquela analogia que eu fiz, um fio de nylon mantendo preso uma molécula a outra. Isso é apenas uma analogia para você entender a força. E aqui é como se eu tivesse um fio, uma linha de costura que está fazendo com que essas moléculas fiquem próximas. Entenderam isso? Vamos para o próximo exemplo, então. Neste outro exemplo, eu vou comparar compostos com a mesma quantidade de carbonos, mas com quantidades de interações diferentes. Veja só, nós temos aqui o metanol e nós temos aqui embaixo o etanol. Etanol e metanol são alcoóis. E nós temos aqui um ácido metanóico e o ácido etanóico. O que eu estou comparando aqui são dois compostos que têm a mesma quantidade de carbonos. E a temperatura de ebulição é bem diferente. Por exemplo, para o metanol nós temos uma temperatura, um ponto de ebulição de 64 graus, enquanto que para o ácido metanóico são 100 graus. Os ácidos carboxílicos, eles formam dímeros. O que significa isso? Enquanto que, vamos pegar aqui, ó, um metanol, vamos supor, e um outro metanol. Eles realizam uma ligação de hidrogênio, por exemplo. Se nós pegarmos um ácido carboxílico, vamos supor, o ácido metanóico, e agora botar um outro ácido metanóico aqui ao lado, o que nós vamos ter aqui? Que cada ácido carboxílico realiza duas ligações de hidrogênio. Então, naquela nossa comparação, é como se em um composto nós estivéssemos arrebentando uma única linha de nylon e aqui duas. Obviamente, como tem mais interações, isso se reflete na sua temperatura de ebulição. Então você tem que tomar cuidado ou analisar as quantidades de interações que esse composto realiza. Como, por exemplo, aconteceu com os ácidos carboxílicos e os alcoóis. Beleza? Olha só esse outro exemplo aqui agora. Neste exemplo, nós estamos pegando uma série de hidrocarbonetos. O que nós estamos analisando aqui? Se são todos hidrocarbonetos, são todos compostos apolares. Se são compostos apolares, toda essa série ela vai interagir através de dipolo induzido, que é uma força fraca. Agora, o que a gente está vendo aqui, ó, de cima para baixo? O que está acontecendo? Aumentando a quantidade de carbonos. Consequentemente, nós temos aqui um gradiente de massa. Está aumentando a massa. Bom, se aqui nós fixamos que a interação molecular é a mesma para todos esses compostos, a variação aqui é massa. O que nós esperamos? Conforme aumenta a massa, olha lá, ó, conforme aumenta a massa, mais energia para essa molécula vibrar, maior essa temperatura de ebulição. E nós conseguimos analisar aqui com o quadro ao lado, ou melhor, abaixo da minha imagem. Ao lado para eu que estou enxergando e abaixo porque depois eu boto esse vídeo ali. Então nós temos aqui que aumenta a temperatura conforme aumenta a massa. Mais um exemplo, vamos analisar aqui, ó. Neste quadro, o que nós estamos analisando? Compostos que estão variando a massa. Mas, se você analisar esses compostos, é uma série aqui, um hidrocarboneto, e agora aqui nós temos todos aletos de alquila. O hidrocarboneto interage através de dipolo induzido, pois é um composto apolar. Já esta série de halogênios, de aletos orgânicos aqui, eles interagem através de dipolo permanente ou dipolo-dipolo, porque tem uma certa polaridade. Ou seja, nós estamos pegando aqui de novo uma série de compostos que têm a mesma interação molecular, porém, o que está acontecendo aqui? Está aumentando a massa. E conforme aumenta a massa, o que nós observamos? Aumenta a temperatura de ebulição. E temperatura de fusão também, o mesmo comportamento. Só para relembrar, se esses compostos aumentam a sua temperatura de ebulição, significa que eles têm uma menor pressão de vapor.
Se nós fôssemos ainda colocar aqui ao lado, por exemplo, mais uma coluna com pressão de vapor, nós teríamos aqui uma maior pressão de vapor e aqui nesse canto uma menor pressão de vapor, correlacionando com a aula. Foi? Temos mais um exemplo agora. Nós temos aqui uma série de alcoóis e todos esses alcoóis interagem através de ligações de hidrogênio. E qual é a variação aqui então? A massa. Veja que a massa está aumentando, novamente, a temperatura de ebulição também aumenta. Conseguiram entender? Peguei ali então 3 exemplos com interações distintas. Agora, gostaria de mostrar uma coisa para vocês. Observem este exemplo aqui. Nós temos duas moléculas, dois compostos com a mesma fórmula molecular, porém com diferença na temperatura de ebulição. Aqui nós temos um caso de isomeria, preste bem atenção. A temperatura de ebulição do composto de cima é para o hexano e do composto de baixo é para o 2,2-dimetilbutano. Como que é a molécula do hexano? Lembrando aqui, hexano são 6 carbonos, ligações simples, e é um hidrocarboneto. Então nós temos ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós teríamos a forma para o hexano. Agora, o 2,2-dimetilbutano fica aí. Qual é a grande diferença entre esses dois compostos? Bom, embora tenham a mesma massa molecular, porque são isômeros, é a mesma fórmula molecular, consequentemente a massa desses dois compostos é a mesma, mas o que nós estamos analisando é que o hexano, ele apresenta uma cadeia não ramificada. E já o 2,2-dimetilbutano apresenta uma cadeia ramificada. Então a ramificação está influenciando na temperatura de ebulição. Nós estamos te mostrando. Bom, por que ela influencia? Pense comigo. Conforme essa cadeia é mais aberta, com menos ramificações, é isso que eu quis dizer, mais pontos de interações existem. Olha só essa imagem aqui embaixo, fica mais fácil de entender. Se você perceber aqui uma estrutura ramificada e aqui uma estrutura não ramificada. Se tu olhar aqui a estrutura não ramificada, que seria, por exemplo, o hexano, existem mais pontos que a molécula pode interagir com ela, entre duas moléculas. Já uma estrutura ramificada, nós diminuímos esses pontos de interações consideravelmente. E isso se reflete, então, na sua temperatura de ebulição. Ou seja, quanto mais ramificado for a estrutura, menor é a temperatura de ebulição. Por quê? Porque menos pontos para ela interagir uma entre a outra existem. Estamos comparando as duas estruturas. Fala aí, galera, tudo bem? Resolvi cortar o vídeo para não ficar muito longo. Então neste vídeo tem apenas o ponto de ebulição, ponto de fusão, pressão de vapor. No próximo vídeo eu vou resolver a questão do Enem que eu falei e sobre solubilidade. Muito obrigado pela sua atenção. Caso tenha alguma dúvida, utilize os comentários, mande um e-mail. Muito obrigado e até logo.